Agora deu certo, professor. Agora Ah, deixa eu pedir tá para o fechado aí. pessoal entrar. Bom, boa tarde novamente. Boa tarde, professor Marcos, Matheus. Agradeço a participação de vocês, principalmente o professor Carlos Ramalhete, né, que se dispôs a estar reunido aqui com a gente no dia de hoje, para falar um pouco sobre um assunto, né, muito interessante, né, para todos nós católicos, que é o Concílio Vaticano II. E já havia feito uma pré-pauta junto com o professor, né? Vou pedir para que vocês deixem mutados os microfones, aí se de repente o professor ele depois quiser abrir algum espaço para perguntas, aí a gente, o professor pode conduzir do jeito que ele achar melhor, tá? Professor Carlos Ramalhete, ele, como diz lá no perfil dele no Twitter, é católico, né? Tá lá, católico turrão, caipira por opção, e ele tenta ser bem-humorado, né? Mas eu acho que ele não precisa fazer muito esforço não para ser muito humorado. E tem uma barba invejável. É o meu lado do Tigão. Tá certo, professor. Pode ficar à vontade. Bom, você tinha feito umas perguntas aí, né? Você tinha Exatamente. mandado. Como é que era o negócio mesmo? Professor, nós sabemos que o concílio, em tese, ele é conclamado pelo Papa, né? Papa João 23, no caso. Em tese não, se não for, não é concílio. Não é concílio, né? Yeah. O Papa João 23, então, ele conclamou o conclave, o concílio. E qual era o contexto da época? Por que, né, que ele iniciou esse concílio, né? Bento XVI parece que estava presente, né, no Concílio Vaticano II. Ele era um padre na época, né? É um padre conciliar, né? Não, justamente, ele não era um padre conciliar. Os padres conciliares eram os bispos. Ele era um padre que trabalhava, ele era um dos peritos, que é como se chamava, os assistentes dos bispos. Quer dizer, ele estava lá acompanhando um bispo, ele era o cara que ficava atrás do bispo, anotando as coisas e correndo atrás das referências, estudando, indo lá levar respostas, levar opções, etc. E a Alemanha, ela é um lugarzinho complicado, né? Basta ver que o Lutero veio de lá. E hoje mesmo a igreja na Alemanha está praticamente em cisma. E naquela época já a igreja na Alemanha estava dominada por o que se convencionou chamar de progressismo. Tem gente que diz que não é para chamar de progressismo, porque o que eles estão querendo não é progresso. Agora, eu acho que o problema principal não é nem isso. O problema principal é que esse negócio de achar que progresso é uma coisa boa, mudanças, etc., isso é uma novidade absoluta acatólica, não é uma coisa que jamais teve lugar dentro
da teologia. Então os caras já estavam querendo mudar, vamos mudar coisas. E tanto que foram os padres conciliares, quer dizer, os bispos daquelas bandas que propuseram as coisas mais para frentex na época, né? Então ele estava ali naquele momento, apesar do que a mídia fez com ele, né, quando ele era o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, e depois mais ainda como Papa, né, tentaram pintá-lo como um monstro malvado, querendo voltar aos negros tempos da Inquisição, etc. Ele era lá um dos caras mais avançadinhos, progressistas, enquanto daqui do Brasil, de Dom Sigor, Dom Castro Maier, etc., que estava indo a reação mais forte, né? Os padres conciliares que estavam tentando frear as maluquices. Então é importante colocar isso nesse prisma, até porque ele não mudou muita coisa dentro de 16 no seu pensamento. Ele mudou uma coisinha ou outra, mas no tempo do concílio, quer dizer, meados da década de 60 do século passado, o Bento XVI estava assim na vanguarda da vanguarda dos caras mais progressistas e avançadinhos e tudo. E sem mudar muito, aconteceu esse tsunami social que também varreu a igreja, né, da revolução sexual, essas coisas, aconteceram depois do concílio, e quando ele chegou ao papado, ele já era visto como a retaguarda do atraso, né, não mais a vanguarda do progresso. Isso é um ponto interessante de lembrar. O tamanho da mudança social que aconteceu nesses 50 e poucos anos. Mas então, por favor, continue. Desculpe interrompê-lo. Aí você queria saber do contexto, né, social. Bom, o contexto social foi um contexto social e eclesial, né? Foi um contexto único, um contexto diferentão, por assim dizer, porque o que se tinha ali era um momento histórico muito diferente de tudo o que havia passado antes. No começo do século passado, acabando em 1917, a Primeira Guerra Mundial, ela basicamente destruiu toda uma estrutura que se achava que estaria ali quase que eternamente para durar. Império Austro-Húngaro, um Kaiser na Alemanha, um Tsar na Rússia. De repente, acabou tudo. As pessoas ficaram completamente perdidas, o mundo parecia ter sido destruído em 1920 e poucos, até 1930 e tanto. Aí a segunda metade dessa guerra, por assim dizer, começou já dentro de um modo novo, né, com a modernidade triunfante, ideológica, com as ideologias se digladiando, nazismo, fascismo, comunismo, todo mundo brigando, Segunda Guerra Mundial, que foi outro morticínio. Primeira Guerra Mundial, o troço foi tão feio que diziam que era guerra para acabar com todas as guerras. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, que é para fazer esquecer a Primeira, em termos de horrores. Mas tendo acabado a Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental foi tomado por um otimismo assim, gigantesco, que a gente encontra hoje em
artefatos culturais daquele tempo, tipo desenho animado dos Jetsons, coisas assim, que se imaginava que o futuro agora seria uma coisa brilhante, seria uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, os soldados que voltaram vivos da guerra, tão felizes estavam por estarem vivos, que fizeram um monte de filho. Então se teve o chamado Baby Boom, que é a galera que agora já está lá nos seus 70 e blau, que é o pessoal que nasceu a partir de 45, que foi um pico demográfico gigantesco, que fez com que esse otimismo aparentemente irrefreável daquele tempo, já chegando perto do começo do concílio, se tivesse uma presença de juventude nas ruas que nunca se tinha tido antes. A gente aqui no Brasil não tem muita noção, porque, graças a Deus, o Brasil ainda, assim, não digo nem que chegue a taxa de reposição de população, em termos assim, de mortes versus nascimentos. Mas na Europa, você só vê cabeça branca, você não vê criança, não existe criança. Não é como aqui no Brasil, você vai na missa, em cada banco vai ter 2 bebês. Não, isso não rola. E naquela época, justamente, você tinha, de repente, uma molecadinha andando pela rua, correndo, brincando, um monte de criança, de pré-adolescente. Então, um ambiente de otimismo, assim, uma coisa, uau, fantástico, que legal, estamos num momento glorioso. Né? Estamos num momento incrível em que é possível, talvez, haver uma paz duradoura, em que é possível, talvez, haver a solução para todos aqueles problemas, aqueles velhos bobos todos ficaram para trás e coisas assim. E aí o concílio foi inaugurado dentro já desse ambiente de otimismo. A ideia era, a partir do momento em que, finalmente, parecia que estava tudo dando certo, então a igreja deveria poder sair da sua posição de defesa entrincheirada, de cidade assediada. Porque nos séculos anteriores, né, desde da crise do protestantismo, a Revolução Francesa, todos aqueles horrores, a igreja tinha se colocado em reação àqueles horrores todos. Né? Então, você tinha toda uma maneira de ver o mundo que era orientada em grande medida por ver a igreja como uma cidade sitiada, assediada por um mundo enlouquecido. E naquele momento, com aquele otimismo todo, se pensou, poxa, vamos parar com isso. O que é uma coisa que, com ou sem otimismo, era e é necessária. Por quê? Porque a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo não é que as portas da igreja jamais serão derrubadas pelas portas do inferno. É o contrário. É que as portas do inferno não resistem à igreja. Quer dizer, quem é para ser o sitiante, quem é para estar no ataque, ao invés de na defesa, na reação, atrás do muro, é a igreja. Então, se deixou crescer e aumentar, e muito por falta de opção mesmo, né? Se deixou crescer e aumentar uma maneira da igreja lidar com o mundo que era uma maneira sumamente reacionária, que era uma maneira de cidade sitiada que, a meu ver, não é uma coisa saudável em absoluto, porque a igreja tem que estar no ataque, não na defesa. Né? A igreja tem que ir lá tocar um terror, porque as portas do inferno não prevalecerão. Não é que as portas da igreja prevalecerão sim, que as portas do inferno
não prevalecerão. Então a gente tem que ir lá derrubar pitoma da porta. E é por isso que eu não gosto muito do que eu chamo de pessimismo do grande Papa Bento XVI, porque ele ficava sempre com aquele discurso, nem que voltemos a ser apenas 12. Mas não voltemos a ser apenas 12, vamos lá derrubar a porta do inferno, gente. Nosso Senhor garantiu. Aí quando chegou o Papa Francisco agora e disse, vamos para o ataque, vamos evangelizar, vamos para as periferias da fé, vamos evangelizar pelo exemplo, vamos... Para mim, isso foi assim, de repente, o sol nascendo entre nuvens negras, porque o concílio ele entrou dentro de uma viagem um tanto quanto errada daquele otimismo, porque era um otimismo irrefletido, mas que estava na sociedade, etc., e que estava na cabeça da maior parte dos padres conciliares, mas depois a igreja se entrincheirou mais ainda. A igreja, em grande medida, as pessoas da igreja, deixaram o mundo entrar e acampar na nave da igreja. Então, o concílio diz que os fiéis têm que aprender a cantar canto gregoriano em latim em todas as suas partes da missa. Aí, o que aconteceu? Em vez disso, apareceu um monte de hippie tocando violão, que hoje em dia, dentro da missa. Hippies tocando violão que hoje em dia viraram bandinhas de rock carismáticas. Isso é o mundo dentro da igreja, é um absurdo. É para ser o contrário, é para a igreja estar evangelizando o mundo. Não o mundo se enfiando dentro da igreja. Mas isso aconteceu justamente por causa dessa complexa interação social entre o que estava acontecendo na sociedade ocidental e o que estava acontecendo dentro da igreja. E logo depois do concílio veio a revolução sexual mesmo, o troço explodiu. É uma coisa bastante interessante até, que há uma tese de sociologia que explica a revolução sexual de uma maneira muito interessante, que é o seguinte: o homem e a mulher, todos sabemos, amadurecem diferentemente. A mulher amadurece muito antes do homem, assim como envelhece. Então, um cara de 50 anos é um cara fortão, no auge. Já uma senhora de 50 anos é uma senhorinha passando para velhinha. E do mesmo modo, uma moça lindíssima de 17 anos de idade, tudo quanto é gavião vai em cima, porque ela é uma mulher perfeita, pronta, no auge do esplendor físico, etc. Já um moleque de 17 anos de idade é um moleque, que mulher nenhuma quer olhar para ele. Né? As meninas da idade dele estão interessadas em caras mais velhos, e as meninas mais novas são novas demais para estarem interessadas nele. Então, o que aconteceu? Com aquele baby boom, né? Aquele pico de nascimentos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que eu mencionei, foi vindo aquela onda demográfica gigantesca. Só que aquela onda em que, de repente, você tinha mais gente nova do que gente velha, essa gente nova ia lá toda junta, alcançando as etapas da vida. Então, de repente, uma quantidade enorme de moças entrou no mercado matrimonial, no mercado do amor, como você quiser chamar, né? Passou a haver uma oferta de mulheres muito maior do que a oferta de homens. Porque normalmente a mulher, assim, o certo é a mulher escolher o seu parceiro. Né? A mulher se faz difícil tudo e os caras todos vão atrás. Mas para isso acontecer, você tem que ter vários caras correndo atrás da mesma mulher.
o que é mais ou menos garantido pela beleza da mulher. Assim, uma mulher feia não vai ter tanto cara, uma mulher bonita vai ter mais cara, coisas básicas da natureza. Só que naquela época, né, final da década de 60, o que estava acontecendo? Você tinha uma quantidade enorme de moças de 17, 18 anos de idade e simplesmente não havia homens de 20 e tantos, inteligentes, bonitos, ricos, que elas topariam de bom grado. E essa diferença entre oferta e a demanda, isso é um princípio básico da economia. Muita oferta, o preço cai. Muita demanda, o preço sobe. O que caiu o preço? O preço da mulher. Mais ainda, o preço da dignidade da mulher, da dignidade sexual da mulher. Então passou a haver uma quantidade enorme de mulheres sem homem suficiente. E essas mulheres começaram a, por assim dizer, pegar pesado para tentar conseguir para elas um marido. Se tinha isso em mente, né? Apesar de já toda a elucubração teórica, a escola de Frankfurt, Marquise, aquelas coisas, isso é teoria. Né? Se você pegar lá o pessoal do Maio de 68 na França, eles mesmos dizem, não, ninguém aqui leu Marquise, não. A gente queria ir para a cama com as meninas. O Maio de 68 começou como uma revolta porque era proibido entrar rapazes no alojamento universitário feminino. E ainda teve esse detalhe, né? Os países ocidentais, em grande medida, tiveram também programas, como aqui no Brasil, né, a partir do governo Lula, para botar gente na universidade cujos pais, cujos avós não tinham diplomas universitários. Então, começou a ter muito jovem estudando fora, na universidade. O que antes seria uma moça da roça, de repente passou a ser uma jovem universitária na Federal, etc. A gente conhece o esquema. E o resultado é que explodiu a revolução sexual, logo depois do concílio. Né? Quando explodiu essa revolução sexual, já se tinha aquele otimismo todo, que realmente não tinha razão de ser, ninguém tinha como ver o futuro. Já tinha aquele otimismo todo. Então, o que aconteceu foi que, em grande medida, muitos padres, muitos bispos entraram numa onda de adorar a juventude. Ao invés de tentar trazer a juventude para o eterno, botar a juventude no lugar do eterno. Vamos ouvir o jovem. Gente, ouvir jovem é a coisa mais idiota que tem. Jovem não é para ser ouvido. Jovem é para ver um coroa dizer para ele, faça isso, faça aquilo. Quando você for mais velho, você vai entender por que vai me dar razão. Mas você pegar os discursos do Dom Helder Câmara, por exemplo, não, vamos ouvir o jovem, vamos botar o jovem em primeiro lugar. Mas não é botar o jovem em primeiro lugar, pelo amor de Deus, botar Nosso Senhor em primeiro lugar. Né? Mas isso aconteceu dentro daquele turbilhão de mudanças. A sociedade ocidental toda despencou. E, nesse momento, a igreja tinha acabado de, por assim dizer, fazer as pazes e estava dando aquele abraço apertado, dizendo, meu amigão, finalmente, bum, cai todo mundo junto. Eu não estou te ouvindo, Marcelo, você está com o microfone desligado. Mas, então, assim, em termos históricos, o momento foi esse. E aí, essa revolução sexual, duas coisas fizeram com que ela pudesse realmente acontecer. Além, claro, da desproporção entre homens e mulheres, né? Mulheres em idade núbil e homens da mesma idade, que não são núbios, não estão prontos para casar. Então, tinha um monte de mulheres em idade núbil e não tinha homens suficientes. Então, o preço da mulher no mercado baixou. Também já um monte de besteiras teóricas dos marquises da vida, que vieram anteriormente, né? Vieram por
já estavam sendo publicadas na época da guerra, etc., mas era uma coisa muito lateral, mas que serviu também para que as pessoas pudessem chegar e dizer: ah, não, gente, a gente não está nessa envergonhice, não, a gente está aqui seguindo esse brilhante intelectual que diz tal coisa. Apareceu o Picareta, do Teilhard de Chardin, que é um sujeito que escreveu umas besteiras, assim, nível Carlos Castanheda, Paulo Coelho, só que eram as besteiras com um vocabulário abstruso, parecendo complexíssimo. Na verdade, não eram complexíssimas, eram besteiras. Mas que as pessoas olhavam e diziam: ó, que profundo. Vamos deixar para lá São Tomás de Aquino, vamos ler essa coisa profunda aqui. Ele serviu assim como a camisinha usada no estupro da teologia, porque logo depois ele foi abandonado, ninguém mais lê Teilhard de Chardin. Em 1960, muito 1970, era o grande Teilhard de Chardin. Hoje em dia, ninguém mais lê aquela porcaria. Só que na hora serviu para jogar no lixo toda a tradição teológica. Então, a impressão que se tinha naquele momento, em que a igreja finalmente fez as pazes com a burguesia, aí os filhos da burguesia vão para as ruas atacando a burguesia, fazem comunas hippies, etc., a impressão que se tinha é que se estava num mundo de Heráclito, tudo é devir, tudo é movimento, nada é permanente. E, é claro, o clero, o laicato, todo mundo vive nesse mundo e precisa ter um discernimento muito grande para não cair nesses erros. Né? E ainda por cima, a medicina havia chegado à produção fácil e rápida de antibióticos e apareceu a bendita, ou antimaldita, pílula anticoncepcional. Aí o Papa Paulo VI, que foi o Papa que fechou o concílio, ele escreveu uma encíclica sobre o gênero humano, sobre a sexualidade humana, a contracepção, etc., em que basicamente ele diz: olha, nós não podemos aceitar isso. E o cara que inventou a pílula, ele inventou uma maneira de tentar imitar o ciclo da mulher, por isso que não seria para tomar todo dia, mas sim dar uma paradinha por mês, não sei o quê, para isso teoricamente ser natural. E assim, teoricamente, pela cabeça do cara, isso estaria de acordo com a teologia moral. Mas o Papa veio e disse: não está de acordo com a teologia moral, não, paradinha, isso é imoral. E se isso vingar, isso de pílula anticoncepcional, as mulheres vão ser objetificadas, vai haver um aumento do número de divórcios, vai haver um aumento da homossexualidade. Ou seja, foi uma coisa extremamente profética. Ele disse tudo o que ia acontecer. Né? Mas, com isso, ele queimou o último cartucho dele. Nenhuma ordem mais que ele deu foi seguida. Foi quase que um araquiri, assim, um sacrifício em nome de uma verdade moral. Ele sabia que ele estava simplesmente comprando briga com o mundo inteiro. Depois daquele momento que a igreja havia, pela primeira vez, feito as pazes com a burguesia, bem na hora que explodiu a moral burguesa, né, porque as pessoas tendem a misturar, inclusive hoje em dia, com essa maluquice de ficar comprando pronto delírio de americano, né, os caras ficam pintando justamente essa era do pós-guerra como sendo o paraíso, né, aquelas mulheres esperando o marido maquiadas de salto alto, com um fogão e uma geladeira, e ele chega num carrão de rabo de peixe, de terno, as pessoas dizem: ai, que lindo, isso foi maravilhoso, temos que voltar. Ele volta nada. Aquilo é um horror. Aquilo é o auge de uma mentalidade burguesa contra a qual a igreja sempre brigou. Só que naquele momento, por causa daquele otimismo todo, a igreja tinha finalmente dito: não, pô, vamos fazer as pazes, vamos tentar construir um negócio legal.
E aí cai a burguesia. E aí, com isso, derruba, não a igreja, porque a igreja é inderrubável, mas derruba a prática das paróquias, derruba a formação catequética, derruba a formação nos seminários. Isso praticamente em 100% dos temas, dos casos, contra o que o Concílio Vaticano II ensinava. Contra os textos do concílio. Por quê? Porque foi só João Paulo II que começou a nos facilitar tremendamente o acesso ao que a igreja diz, basicamente, né? Tudo que ele publicava, ele botava naquela página de internet discada ainda. E eu me lembro da minha felicidade lá, baixando encíclica, assim que surgiu a página do Vaticano, levando para o meu pároco. Pô, olha só que legal, né? Antes, um documento, ele tinha que, primeiro, claro, ser promulgado lá em Roma. Hoje a gente frequentemente tem até o documento vazado antes dele ser promulgado. Mas ele tinha que ser promulgado em Roma. Aí alguém tinha que trazer o documento para o Brasil. Aí o conselho editorial de alguma editora tinha que se reunir, em geral uma editora religiosa, e dizer, poxa, isso daqui é interessante, vamos publicar. E outro, eu acho que não vale a pena. Bom, resolveram publicar. Aí contrata alguém para traduzir. Moral da história, se o documento fosse publicado, isso não era de modo algum garantido, o acesso a cópias em português ou em espanhol, né, que é português escrito errado, não era de modo algum uma coisa garantida, documentos importantíssimos não existiam. Eles iriam aparecer 2 anos depois da promulgação, na melhor das hipóteses, e eles só poderiam ser encontrados em um pinguinho de livrarias no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então, um cara numa cidadezinha do interior de Minas, que nem eu estou, a chance dele ter um documento desses na mão era praticamente zero, a não ser que ele fosse um cara que corresse muito atrás. O resultado é que só se tinha a versão da imprensa. E a versão da imprensa, a gente sabe o que acontece. Né? Qualquer assunto, na verdade, que a gente domine e que a gente veja apresentado pela imprensa, a gente vê o quanto tem coisa errada ali. Porque o jornalista ele é um generalista, ele não conhece nada a fundo. Mesmo o jornalista de economia, ele não conhece economia. O vaticanista, ele pode saber as fofocas, mas ele não conhece teologia. Né? Então, hoje, a gente pega a imprensa. Tem na minha página do Medium, né, medium.com/Carlos Ramalhete, eu tenho um artigo chamado Distorção Delirante, sobre como acontece a transformação das coisas sensatas que o Santo Padre fala em coisas absolutamente delirantes que aparecem na imprensa. Naquele tempo, não haveria como ir conferir. Né? Aparecia na imprensa um negócio, agora a igreja manda que a missa seja toda em português. Mentira, a igreja nunca mandou. Pelo contrário. Né? O concílio diz que talvez algumas partes, as leituras pudessem ser em português, mas a missa, claro, tem que ser em latim, que é a língua da igreja, mas talvez pudesse botar um pontinho vernáculo aqui, um pontinho vernáculo ali. Ou outra moda absurda, essa o próprio Papa Bento XVI disse que é a pior coisa que já aconteceu com a liturgia em toda a história da igreja, que é essa maluquice do padre se enfiar atrás do altar. E isso não só virou uma coisa praticamente obrigatória, quando você pega o missal paulino, o missal da missa na paróquia da esquina, e ele pressupõe que o padre esteja entre a assembleia e o altar, não atrás do altar. Vai estar lá em vermelho nas rubricas, virando-se para o povo, diz. Virando-se para o altar, diz.
ele pressupõe que o padre esteja entre um e outro, que é o lugar dele. Professor, Diga. A missa ordinária hoje, ela é versus popolum. Então, quer dizer que, na verdade, ela sempre foi ad orientem, ela sempre foi, como vulgarmente se diz, de costa para o povo. Eu prefiro isso? dizer na mesma direção. O que acontece... na mesma direção, exatamente. É na mesma direção. Populum, quer dizer, virada para o povo, é uma coisa que nunca foi mandado pela igreja, foi permitido, sim. Mesmo porque a igreja, as igrejas, eu vou acender a luz aqui, minha imagem vai ficar um pouco esquisita por um segundo. As igrejas, elas sempre tradicionalmente foram orientadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o altar ficava do lado do Oriente. Daí vem a expressão orientar. O altar fica do lado do Oriente. Por quê? Porque é do Oriente que vem a luz, etc. Né? É simbólico. Então, o que acontecia é que quando, por alguma razão geográfica, assim, o terreno não dava, que é o caso da própria Basílica de São Pedro, para o altar ficar virado para o lado do Oriente, na hora da consagração, as pessoas todas davam as costas para o altar, para se virar para o Oriente, para ficar todo mundo orientado na mesma direção. Porque o padre estava atrás do altar, sim, mas ele não estava atrás do altar para ficar olhando para as pessoas. Ele estava atrás do altar para ficar olhando para o Oriente. Já numa igreja orientada, como a capela da Quinta São Tomás, que graças a Deus a gente está construindo aqui, ela é orientada, então o altar está para o lado do Oriente. Não precisa o padre se enfiar atrás do altar. Né? E a igreja, então, ela nunca mandou virar para as pessoas. A regra é o quê? Virar para o Oriente, assim, é o normal, a tradição, todo mundo vira para o Oriente, mesmo que isso implique em, por assim dizer, o motorista ficar no fundo do ônibus, né? Olhando para a nuca de todo mundo, como acontecia na Basílica de São Pedro, para que todo mundo estivesse olhando para a mesma direção do Oriente. Mas também, como não é uma coisa que dê para ser obrigatório a ferro e fogo, na medida em que é claro que você tem que, como se vê, mais uma vez, pela própria Basílica, se tem que, às vezes, construir a igreja virada para um lado que o altar não vai estar para o Oriente, a gente vai continuar chamando aquilo de Oriente, em termos litúrgicos. Mas, é simbólico, assim, não depende a validade do sacrifício do padre estar virado para o Oriente, nada assim, é o melhor, é o normal, o tradicional, é recomendável. Mas, então, isso nunca foi obrigatório. Eu digo, voltar para o Oriente. Né? Daí que se diz ad orientem. Que é a posição mais natural, na medida em que o que se tem? Se tem o padre que está agindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, quando o recado é do homem para Deus, quer dizer, a gente está rezando, pedindo alguma coisa a Deus, apresentando alguma coisa a Deus, o padre fica na mesma direção que todo mundo, virado para o altar. Né? Como, assim, vai um grupo de pessoas falar com o vizinho chato, com a autoridade, quem for. O que acontece? Chega aquele grupo e um vai mais para frente para falar em nome do grupo. É o normal. Né? E, por outro lado, quando o padre está dando recado de Deus para o povo, né? Por exemplo, eis o Cordeiro de Deus. Aí ele vira. Por quê? Porque ele está sendo, no caso, o representante, entre aspas, que não é representante, ele está agindo mesmo na pessoa de Cristo, de Deus, do altar, do sacrário, que está junto do altar. Né? Então, o padre ele está justamente ali como pontífice, ele está ali de fazedor de ponte. Então, é o povo virado para Deus
é Deus virado para o povo. É o povo virado para Deus, é Deus virado para o povo. Você chega na sua paróquia, olha o missal em português mesmo, que vai estar lá as rubricas. Virando-se para o povo, ele diz. Virando-se para o altar, ele diz. Né? E surgiu essa moda, que é uma moda, inclusive, que surgiu aonde mais? Na Alemanha. A Alemanha está para a liturgia, como a Austrália está para a fauna. Né? Então, essa moda alemã e holandesa também, né? Que é na Holanda, Capeta faz test drive, de enfiar o padre atrás do altar, segundo Bento XVI, eu concordo com ele, a pior coisa que já aconteceu na história da liturgia. Nunca foi mandada, mas virou uma moda tão forte, mas tão forte, que se o pároco, de um jeito que vernáculo, né? O uso, no caso no Brasil, do português, se um padre, por exemplo, chega numa paróquia, a Basílica de São Lourenço, aquela é linda, ela tem um altar-mor de mármore maravilhoso. Aí, imagina que chega um pároco ali e simplesmente mete a marreta no altar de mesa e arranca aquelas cátedras e poltronas e não sei o quê, que estão lá no ponto focal, tampando o altar mório, sacrário, um troço horroroso, e começa a celebrar virado na mesma posição que os fiéis, voltado para o altar, diante do altar, né? Coram Deus, diante de Deus, voltando-se para o povo, quando é o recado de Deus para o povo, para o altar, quando é o recado do povo para Deus. O padre volta a celebrar ali em latim. O que vocês acham que o bispo ia fazer com ele? Assim, ele não ia ter tido tempo de tirar os paramentos que o telefone celular dele, o telefone da casa paroquial, o telefone da secretaria, já iam estar tocando, dizendo: vem aqui imediatamente, seu louco, o que você está fazendo? Sendo que, pela lei da igreja, para o padre celebrar em português, ele precisa de autorização expressa do bispo, que é dada hoje em dia, quando o cara é ordenado. Mas para celebrar em latim, não. O latim é para ser a regra. Tanto que não precisa de autorização para celebrar em latim. Mas para celebrar em vernáculo precisa. Né? Quer dizer, é um troço completamente louco. Um monte de modas malucas entraram e colaram e pegaram, porque quando elas surgiram, só se tinha a versão da imprensa. Então chegava assim: agora é para ter violão na missa, agora é para celebrar numa mesa, para o padre poder ficar olhando na cara de todo mundo, agora é para celebrar tudo em português. As pessoas acreditavam, tadinhos, que nem tem um monte de bobo hoje em dia que acha até que o Papa é comunista, de tanto besteira da imprensa. São coisas que hoje em dia até tem algum remédio, eu digo, o tipo de processo pelo qual se fez aquela loucura acontecer, esse processo hoje tem algum remédio, porque a gente pode ir direto na página do Vaticano, a gente pode ir direto ver o que realmente foi dito. Mas, naquela época, não tinha como. Você ia fazer o quê? Não tinha nem fax. Assim, o cara dizia: poxa, eu leio italiano, vamos pegar aí o telefone, fazer uma ligação internacional a $100 por segundo para pedir para alguém mandar uma cópia do último documento que saiu, se ela já estiver disponível em italiano, ou mesmo em latim, vamos no desespero. Era praticamente impossível. Você tinha que esperar ele vir, uma editora decidir, mandar traduzir, publicar. O resultado é que as loucuras foram se atropelando umas depois das outras. E uma reforma que já foi muitíssimo além do texto do concílio, que é a reforma paulina, ela não era uma das suas perguntas, né? Se
Quer dizer, pergunta, eu acho que era alguma coisa na linha dessa liturgia que a gente tem hoje na paróquia. Não. Mas vamos mais para trás, né? Porque a liturgia que a gente tem hoje na paróquia ela é fruto dessa confusão, dessas modas que viraram tão costumeiras que agir de acordo com o que, em tese, deveria ser o padrão, quer dizer, o padre estar entre o povo e o altar, a missa sem latim, podendo ter as leituras em português. Agir dessa maneira hoje ia causar um escândalo absurdo. Né? O bispo ia querer comer a cabeça do cara, se fala no resto do clero. O resto do clero ia, sei lá, botar as triquinianas na caixa d'água da paróquia do cara. Mas se a gente pegar o missal paulino em latim, agora já está na terceira edição típica, e aqui no Brasil, claro, ainda se está numa tradução tão porca da primeira edição típica que São João Paulo II mandou traduzir tudo de novo, e a CNBB está enrolando até hoje, não traduziu, e eu ouvi de boa fonte que eles vão manter uma série enorme de absurdos de tradução que tem ali, porque eles não querem mudar as respostas do povo, sendo que tem um monte de resposta ali que não existe no original. Né? Aquele monte de respostinha durante a oração eucarística primeira que não existe. A oração eucarística primeira foi mutilada. Em latim, o padre diz Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. Aí sempre se responde et cum spiritu tuo, também com teu espírito. Já no horror que a gente tem nas paróquias, infelizmente, o Senhor esteja convosco. Ah, qual é, padre? Viaja não, ele já está no meio de nós, ele é meu estômago. É um troço muito louco. Como é que, e também com teu espírito, vira ele estar no meio de nós? Não faz sentido algum. Então, São João Paulo II mandou retraduzir. E parece que, além de que teria dado tempo para alguém nascer, crescer, aprender latim e traduzir, desde que ele mandou até agora, ainda não saiu a tradução, o que me chegou aos ouvidos é que o dia em que ela for finalmente defecada, ela vai manter todas as besteiras que são ditas pelo povo agora, né? O que não foi feito, por exemplo, na retradução de língua inglesa, que ficou muito melhor. Mas os erros são diferentes, né? São de outra natureza. Lá eles foram mais metódicos, então eles estragaram todas as oraçõezinhas. Já que não. Dom Clemente estragou justamente as partes fixas, as oraçõezinhas tão legais. Fazer o quê, né? Mas, então, se a gente pegar o missal paulino em latim, celebrado em latim, com o padre diante do altar. É o que o concílio mandou? Não. Já foi muito além do que o concílio mandou. Agora, é objetivamente ruim de alguma maneira? Não. É só um pouco simplificado demais em algumas coisas, perdeu alguns elementos muito ricos em prol de besteiras. Né? Por exemplo, o padre, como eu disse, ele age na pessoa de Cristo. Né? Então, ele está ali ao mesmo tempo como homem e como Deus naquela celebração. Então, no missal clássico, o padre primeiro, depois das orações ao pé do altar, né, que essas já dançaram em 1965, que talvez até se pudesse defender ser o que o concílio pediu, ainda que o concílio não tenha pedido para tirar as orações ao pé do altar, né, que aquele julgar, Senhor, entrarei no altar de Deus, que fiz a alegria de minha juventude, etc. É um salmo lindo.
ele pega e reza o confítel, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso, e aí enumera aquela galera toda. Ele não confessa só a Deus Todo-Poderoso e a santos sem nome. Ele confessa a São Miguel, a São João Batista, Nossa Senhora, e ele reza o confítel e pede que as pessoas peçam a Deus por ele. Aí todo mundo pede a Deus por ele, usando as mesmas palavras que hoje o padre diz depois que todo mundo reza junto o confítel, né? Eu confesso. Aí depois o povo faz a mesma coisa. Aí o padre vira e dá absolvição. Né? É uma coisa que ajuda a distinguir entre o sacerdócio comum dos fiéis, que é o que faz com que o pai possa abençoar o filho, por exemplo, e o sacerdócio ordenado. Ou do mesmo modo, essa foi mantida, mas foi estragado na tradução portuguesa. Orai, irmãos e irmãs, orai, irmãos, né? Em latim, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Essa foi mantida. Ela rodou no português, mas ela rodou no mesmo espírito em que já tinha rodado os dois confíteis. Né? Virou tudo uma coisa só, aglutinou o padre com a assembleia. O que é um negócio que teologicamente não faz sentido. Se criou uma forma da missa que é sim válida, com certeza, é sim evidentemente lícita, porque é a forma ordinária, por favor, né? Ainda que não seja lícito fazer um monte de coisa que se faz hoje em dia, comumente nas paróquias, e ainda que não seja de forma alguma obrigatório fazer um monte de coisas que hoje em dia são, na prática, a regra em todo lugar. Mas, mesmo assim, é uma forma válida e lícita. Agora, se você me pergunta se aquilo é o que o concílio disse, não é o que o concílio disse, de forma alguma. Mas é o que o Papa disse. O Papa promulgou, Paulo VI. O concílio, tá certo, ele é a mais alta forma de ensino da Igreja, mas toda a sua autoridade deriva pelo Papa. Pode ir o concílio falar o que bem entender. Se o Papa não aprovar aquilo, não promulgar aquilo, não vai nada. Né? Então, a gente não tem como não dizer que seja lícito, e até que seja desprovido de erro em termos de fé e moral, porque erro é uma coisa, uma escolha infeliz é outra. Né? E ainda tem mais uma etapa, né, infelizmente, que é a tradução, que no Brasil é especialmente péssima. Mas não tem como não dizer, não aceitar que aquela é a forma ordinária, que aquela é a forma comum, que aquela é a forma normal. Agora, não é normal, no sentido de não é o que é a norma, o padre está enfiado atrás do altar, a oração eucarística ser em português em voz alta, coisa que inclusive foi anatemizada no Concílio de Trento. Né? Se alguém disser que o cânon, né, o cânon é oração eucarística hoje em dia, se alguém disser que o cânon deve ser dito em vernáculo em voz alta, que seja anátema. Ninguém disse que é para ser em vernáculo em voz alta, muito menos o concílio. Foi permitido usar-se português. O concílio disse que se poderia usar português para algumas partes, mas que os fiéis deveriam aprender a cantar em canto gregoriano em latim todas as suas respostas. Essas partes seriam leitura, talvez a coleta e oração final, né? Algumas coisas que ajudassem o público a entender mais a diferença da missa de hoje para a missa do domingo passado.
Mas não, o concílio não mandou, muito pelo contrário, que a missa fosse inteira em vernáculo, e até hoje é necessário que o bispo autorize para que a missa seja celebrada inteiramente em vernáculo, ao contrário do latim. Porque a norma, ou seja, o que deveria ser normal, é que seja em latim. Né? Mas essa é uma situação que foi provocada pela infeliz conjunção de uma série de fatores monstruosos. A entrada na pós-modernidade, né? Essa virada, essa explosão da burguesia, da moral burguesa, desses horrores todos, junto com um otimismo irrefletido por parte de dirigentes eclesiais, junto com a presença da imprensa que conseguia fazer uma versão delirante, distorcida, etc., chegar quase instantaneamente do outro lado do mundo, aqui, por exemplo, que nós estamos, mas, ao mesmo tempo, o texto de verdade aprovado, etc., ia chegar 1, 2 anos depois. Né? Uma série de coisas se sucedeu, foi se atropelando umas às outras, que se criou uma confusão tamanha que agora está começando a querer baixar a poeira. Começando muito. Ainda que, graças a Deus, faz um bom tempo que eu não vejo um altar coberto de enxadas sujas de terra e bandeiras vermelhas, ou um padre tentando consagrar cachaça e tapioca, por exemplo, esse tipo de coisa, graças a Deus, acho que ficou para trás. Né? Mas, mesmo assim, está muito longe até de se chegar ao normal. Né? Até de se chegar ao que deveria ser, seguir a norma, ao invés de seguir a moda. Ainda se está dominado, em grande medida, pela moda, inclusive porque ainda tem, aliás, está no auge, o poder dos velhinhos que eram aqueles jovens lá, que foram mimados pela hierarquia. Os jovens que vinham do Helder Câmara, temos que ouvir a voz do jovem. Pois é, esse jovem, cuja voz tinha que ser ouvida, ele está agora com 70 anos e tem 5 deles, ou 6 ou 10, dependendo do tamanho da sua diocese, no Conselho Diocesano, assessorando o bispo ali em volta. Se não fosse São João Paulo II ter botado uma idade para os bispos se aposentarem, os bispos seriam todos baby boomers hoje, o pessoal dessa geração. Né? Então, para essa confusão baixar, os atores dela, o pessoal que investiu a vida em fazer isso, tem que receber sua recompensa. Não digo nem se aposentar, eu digo ir lá para o seu juízo particular. Porque até lá tem gente que não vai querer mudar, porque mudar seria dizer, peraí, eu estou aqui vivo há 80 anos e desses 80 anos eu passei 50 propagando e promulgando a ferro e fogo um erro. Quem é que vai querer fazer isso? Claro, uma pessoa humilde, honesta, santa, etc. Mas, bom, reclamações quando vamos no balcão número 1. Né? Então, é uma situação que só vai começar a ser realmente resolvida quando esses jovens padres da vanguarda, da destruição da liturgia em nome de uma reforma, porque a reforma foi uma coisa que já não foi lá essas coisas, e o que foi feito em nome dela foi infinitamente pior. Né? Você pegar uma pistolinha dessa que joga essas balinhas aqui de balinha plástica, né? Não me lembro como é que chama esse negócio. Cadê? Balinha plástica. Ó. Você pegar uma pistolinha que joga balinha plástica dessa e reforma. Uma 12, uma espingarda monstruosa. A bolinha plástica é reforma paulina. O tiro de 12 no meio da cara é a implementação da reforma paulina. Né, que foi infinitamente além dos piores pesadelos de São Paulo VI. Né? Então, isso só vai dar para realmente começar a funcionar quando os caras que dedicaram a vida
ao que eles, até honestamente, viam como uma boa coisa, né? Poxa, olha só que legal, abrir a igreja para o mundo, sem perceber que, na verdade, eles tinham que abrir o mundo para a igreja, mas eles estavam ali, agindo honestamente, equivocados, porque eles tiveram uma formação péssima. E aí a formação péssima deles foi substituída por uma formação muito pior. Né? O meu compadre, padrinho do meu filho, ele foi ordenado em 1970 e pouco. Ele diz que tudo o que ele aprendeu de teologia, ele aprendeu por conta própria depois de ordenado. Porque destruíram a formação de seminários. Né? Até hoje. Inclusive, eu considero que só vai ser possível começar a haver uma formação minimamente decente nos seminários quando as aulas voltarem a ser dadas oralmente, em latim, com provas em latim, etc. Por quê? Porque a gente simplesmente não tem acesso aos originais de quase tudo. Se a gente não sabe latim. Ah, poxa, a coleção de patrísticas da Paulinas é legal. É legal. Agora, se for ver a patrologia latina, dá 10 vezes o tamanho da coleção de patrística, que é a patrologia grega e latina da Paulinas. É um pedacinho ínfimo. E ainda está sendo publicada. A Suma Teológica. Tem um monte de traduções, nenhuma boa. Um monte de outros escritos de São Tomás, não tem tradução nenhuma. Um monte de documentos magisteriais, não tem tradução nenhuma. Como alguém que não tem latim fluente vai conseguir estudar isso? Não vai. O único jeito dele estudar é ele saber latim. Porque senão, o que vai ser feito vai ser que ele vai estar estudando livros de divulgação feitos para leigos. Não material sério, não o material original, os bons filósofos, teólogos, etc. Ele vai ficar estudando a última moda na academia alemã, alguma besteira insignificante dessas, sem conhecer o que deveria ser a base disso tudo. E aí realmente não tem como ter uma boa formação. Mas agora, nesse momento, se o Santo Padre mandasse uma enquete secreta para todos os bispos, você gostaria que fosse obrigatório que o ensino nos seminários, tanto de filosofia quanto de teologia, voltasse a ter que ser dado apenas em latim? Os bispos iam entrar em pânico, só para começar, porque não ia ter professor. Onde que se acha bons professores que sabem latim fluentemente para dar aula em latim? E por aí vai. Quer dizer, é uma crise que destruiu muito, e reconstruir dá muito mais trabalho do que destruir. Destruir é fácil e rápido. A igreja, no tempo de São Jerônimo, ele disse que o mundo um dia acordou e viu o Seriano. E eu diria que a igreja acordou e viu-se arrombada com um monte de maluco sentado com uma fogueirinha fazendo salsicha e marshmallow no meio da nave. Porque o mundo entrou. Na hora que era para a igreja ir para o mundo entrou na igreja. E aí você chega, é bandinha de rock, o padre que acha que é o Silvio Santos, o que acha que é cantor, né? O padre fica lá conclamando, todo mundo batendo pau, vamos agora balançar o folheto, pelo amor de Deus. Qual é a próxima etapa? Jogar pedaço de bacalhau para a plateia, que nem um chacrinha? Porque isso é uma tentação humana. Você está diante de uma multidão de gente te olhando, com o microfone, né, esse símbolo fálico do poder, esse novo cetro, você está na frente de uma multidão de gente te olhando. Qual é essa tentação? Fazer todo mundo gostar de você. E é isso que acontece. E aí o padre vira o centro do show, ao invés de ceder o seu lugar, né, agir na pessoa de Cristo, ao contrário, vira o show do padre fulano. E é uma tentação perfeitamente humana, mas
até se conseguir resolver isso nunca poderia ser resolvido com a canetada. Isso tem que ser resolvido comendo mingau pelas beiradas, construindo a coisa com bases sólidas, né? Porque senão babamos, né? Mas, então, desculpa pela resposta um tanto quanto prolixa, né? Mas, então não é a missa pedida pelo concílio. As suas perguntas, como é que era? Você tinha feito, Marcelo, algumas outras perguntas, não tinha? Você está aí? Estou sim. Sim, professor. Não, na verdade, o senhor foi respondendo, né, as perguntas ao longo ao longo da explanação do senhor. É porque a gente ouve hoje muitos combatentes, né, contra o Concílio Vaticano II. Às vezes o camarada ele chegou ontem, né, e ele não tem essa visão muito mais abrangente que o senhor explanou aí para nós, sobre o que de fato aconteceu, e que não é culpa, não é uma causa própria, objetiva do Concílio Vaticano II. Né? Eu diria até mais do que isso. 2 pontos. Primeiro, que não há como entender nada sem entender o contexto. Quando a Quadrante me pediu para escrever justamente o tipo de coisa que eu estava falando, né? Manual de divulgação para leigo. Isso daqui é um manual de divulgação para leigo. Agora, se um seminário adotar isso, já vai estar melhor do que está acontecendo agora, porque nem isso adota. Mas se você pega, tem uma lista no finalzinho das encíclicas de doutrina social da igreja, se você não entende o contexto histórico daquelas encíclicas, você vai ver uma determinada palavra que a gente, no século XXI no Brasil, usa num sentido completamente diferente do que era usado quando aquela encíclica foi promulgada no final do século XIX em Roma, por exemplo. Né? A gente tem situações que são condenadas, por exemplo, que não existem mais, mas a gente chama outra coisa do mesmo nome. Aí o cara vai vir e diz, isso está condenado. Por quê? Porque ele não conhece o contexto histórico. Ele não sabe do que aquilo está falando. Ele é um ignorante que, por entender uma palavra e a outra, e a outra, e a outra, acha que entendeu o texto. É uma coisa, inclusive, quando chega gente para mim dizendo é um horror esse negócio de missa em latim, ninguém entende nada. Eu digo, né? Missa em português é pior ainda, porque ainda acha que entende. Né? Aí o cara, como assim acha que entende? Bom, vamos ver agora, domingão, você foi à missa, né? Você disse os anjos e santos, depois você disse o padre disse unir nossa voz a dos santos, a de todos os anjos, e santos, quer dizer, um monte de santos para cá, santos para lá, né? Mas você cantou no Glória, sua voz sois o santo? Como é que é isso? Me explica. Aí o cara fica, por quê? Porque, pelo fato dele entender as palavras, ele acha que ele entendeu o que está sendo dito. Né? E isso é um erro básico, fundamental. Se pelo menos aquilo é numa língua que está sempre ali, parada, é sempre a mesma, como o latim, você pode ter traduções novas, missais com traduções novas, usando termos mais novos, para cada geração poder entender o sentido daquilo falado numa língua que eles entendem. Mas se você fica tentando correr atrás, você pega aquele horror daquela oração eucarística 5 de Manaus, você olha aquilo, eu olho aquilo, eu penso, minha Nossa Senhora, que coisa, vocabulário de hippie velho,
muita luz para o vosso rebanho. Só falta dizer muita energia, muita paz, um lance de pele. O que é isso? Né? É um troço que ficou datado, porque a língua avança. Do mesmo jeito que o contexto histórico avança. Então, a pessoa que tem uma leitura daquele momento, ela não vai entender uma coisa que foi escrita para outro momento, em outro momento. Uma pessoa que é um provinciano temporal. Né? Assim como um provinciano não sabe nada do que acontece, né? O cara tá lá e, assim, sei lá, vem, as torres gêmeas caem. Aí, piada, né? Mas poderia perfeitamente ser verdade, não sei. Bobeia foi. As torres gêmeas de Nova York foram destruídas. Aí você chega no Jornal do Espírito Santo e vai estar: 2 capixabas morrem na destruição das torres gêmeas em Nova York. Isso é provinciano. E a gente tem provinciano temporal, né, que é o cara que pega, por exemplo, uma situação em que o laicato tem uma voz muito maior, tem um papel muito mais predominante, etc., em decorrência do Concílio Vaticano II, em que o episcopado é indiscutivelmente um grau da ordem e não apenas uma designação, né, como o padre ir para uma paróquia, ir para outra, ir para uma diocese. Isso foi definido no Concílio Vaticano II. Né? Aí o cara pega e faz um bispo pirata, e o leigo quer que o bispo e o padre, piratas ou não piratas, obedeçam a ele. Né? São coisas que acontecem que não tem como não ser cheios de erros, porque são coisas que vêm de uma mentalidade moderna, são coisas que vêm do cara estar com a cabeça de modernidade total, completa, absoluta, tentando entender coisas ou tentando viver coisas que simplesmente não tem registro no tipo de pensamento dele. E ainda tem um segundo ponto, né? Eu falei que eram 2, um segundo ponto, que eu estou até querendo escrever essa semana, que eu quero me falar um pouco sobre isso, que tem me assustado muito, que eu tenho visto, que é também uma decorrência desse processo de explosão da burguesia, da moral burguesa, do modelo burguês família, do que aconteceu lá, que foi predito por São Paulo VI, o que aconteceria se esse negócio de pílula virasse uma coisa comum, né? Que é a ausência de figura paterna. O que a gente tem hoje, e eu diria o grosso desse pessoal que se arroga o direito de não apenas julgar, mas condenar todo o clero, o Papa, a Igreja, o Concílio, e se bobear a Cátedra Petrina e Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, o que for, é a ausência de figura paterna. Eles não sabem conviver sequer com a ideia de um pai, porque eles não tiveram um pai. Se havia um cara presente, ele se colocava como amigão, ou ele se colocava como monstro de cala a boca, porque sim, mas não como um pai. Então eles não sabem conviver com o pai. Por isso, eles não conseguem perceber, por exemplo, uma coisa tão evidente que o padre da paróquia está lá na sua casa. Padre quer dizer pai. Ele é o seu pai espiritual. Não, eles veem o padre como se ele fosse um entregador de pizza de sacramento. Essa pizza está fria, você demorou muito. Eles acham no direito de exigir coisas dele, como uma criança mimada ou como um doido, basicamente, né? Alguém que não tem noção do que é esse mistério até, né, da paternidade.
E, do mesmo modo, o Papa, ele se acha no direito de julgar e condenar o Papa. Né? Outro dia me veio um cara falando umas besteiras no Facebook que eu fiquei tão pasmo, porque ele pegava um monte de palavras cujo sentido ele evidentemente ignorava completamente, mas que ele pegou de algum substituto paterno que ele encontrou pelas redes. Algum sujeito que, por falar grosso, ele viu como um possível pai substituto. E aí ele se agarrou nesse cara. Ele se negou diante desse cara, e esse cara, para ele, vale mais do que o próprio Papa, o bispo, o padre. O que é uma paróquia? Oikia é casa, e para. A gente tem isso em português, né? Paralelo, etc. Para é ao lado de um outro, é uma coisa paralela à outra. Então, a para-oikia é a casa fora de casa, a casa do lado da casa, porque ela é a casa do espírito, enquanto a casa de família, que justamente inexiste ou é muito minoritária, é a casa do corpo. Né? Então, o cara não consegue entender que a paróquia dele, a paróquia territorial mesmo, é para ser a casa dele. E que o padre da paróquia é o pai naquela casa. Porque ele não tem noção de pai. Ele não tem noção do que seja um pai. E aí, por isso, ele prefere agarrar alguma figura agressiva. E eu não estou nem assim dizendo, eu estou falando do fulano de maneira cifrada. Infelizmente não, porque tem tantas figuras agressivas, antipapais hoje em dia, que tem escolha de mercado, eles não se falam uns com os outros até, ficam brigando um com o outro. Né? Mas o cara prefere pegar uma figura agressiva que fala grosso, mais velho do que ele, e aí ele reconhece nesse cara o pai que ele não teve. E aí ele se agarra a esse cara e fica repetindo, que nem um papagaio. E aí vem como esse pobre rapaz no meu Facebook, falando umas coisas assim, que você via que na cabeça dele era um emaranhado confuso, com as palavras aqui e ali, e ele tomava como premissas, como coisas óbvias, evidentes, ou as coisas completamente delirantes. Isso dentro de uma visão tremendamente moderna, modernista mesmo, né, de considerar que ele tem que lutar pelos direitos dele. Tem um louco aqui na cidade ao lado que chegou ao ponto patético de ir fazer... E parece que esse louco, inclusive, tem um monte de gente que gosta dele. É um desses pais, figuras paternas virtuais, né? Emílio. Ele mora numa cidadezinha, 17 quilômetros, seguindo a mesma estrada aqui da minha casa. Eu nunca nem vi a cara dele. Parece que o cara não escreve, eu não vejo o vídeo, não tem muito como saber qual é a do cara. Mas eu soube isso, é uma coisa assim tão delirante que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que o cara foi para a porta da Basílica de São Lourenço, na cidade de São Lourenço, que é a cidadezinha maior aqui, a cidade média maior da região, com cartazes, acompanhado por 2 ou 3 paspalhos e a filha dele, que é a abadesa da congregação Deus Sozinha, que é uma moça que anda fantasiada de freira por aí. E aí eles ficaram com cartazes, gritando palavras de ordem contra o sínodo da Amazônia. Assim, o que é isso? Esse cara acha que é o quê? Né, que ele vai dar que a igreja é um sindicato e ele vai dar um golpe na diretoria do sindicato, ou é o McDonald's que está servindo, sei lá, Coca-Cola sem gás e aí fazendo um protesto na porta, eles vão passar a servir bem? O que passa na cabeça de um maluco desse? Né? É uma visão tão moderna que só pode vir de uma sociedade em que está ausente uma figura paterna e uma figura materna até, né?
Eles não conseguem ver a igreja como mãe. Eles não conseguem ver os hierarcas da igreja como pai. Então, eles já começam julgando, ao invés de já começar amando. Isso é uma coisa apavorante. Isso é modernismo em estado bruto. Os modernistas todos, eles têm um discurso em comum. Né? Eles negam o artigo do credo, né, que a igreja una Santa Católica Apostólica. Eles dizem que tem uma igreja pré-conciliar e uma igreja pós-conciliar. Os modernistas de esquerda dizem que a pré-conciliar é ruim e a pós-conciliar é boa. Os modernistas de direita, o juízo de valor é o contrário. A pré-conciliar é boa, a pós-conciliar é ruim. Mas os dois negam que a igreja una. Os dois caem no mesmo erro, que é o erro do modernismo. E os dois acham que a hierarquia não faz sentido nenhum, não tem que ser ouvida, ou vai ser ouvida só quando já estiver do lado deles, que o Papa tinha que bem ser o representante deles, ou talvez um prestador de serviço, né? O pároco é um entregador de sacramentos, que tem que falar só o que ele quer. Né? Isso é um absurdo, é modernismo em estado bruto. É como são contratados os rabinos das sinagogas reformistas. Né? Os caras lá do conselho administrativo da sinagoga reformista, que é a forma mais modernista dentro do judaísmo, e algumas seitas protestantes nos Estados Unidos também fazem isso. Eles chegam e mandam uma cartinha para um seminário, e aí os formandos todos vão lá e aí são entrevistados para ver qual é a opinião deles sobre isso, tal ponto teológico, tal prática, etc. E o cara que estiver mais de acordo com a visão dos membros daquele conselho dos donos da sinagoga ou da seita, é contratado para ser o prestador de serviços que vai conduzir os cultos religiosos e fazer pregações. Né? Mas eles têm que garantir primeiro que o cara vai conduzir o culto do jeito que eles querem, vai fazer a pregação que eles querem ouvir. E é isso que acontece hoje. Isso é modernismo. Isso é modernismo puro. E é o que a gente está tendo. Briga do modernista de esquerda de um lado, modernista de direita do outro, e a igreja no meio apoiando. E isso, ainda por cima, atrasa terrivelmente esse processo de cura, esse processo de reconstrução do que foi destruído na grande confusão pós-conciliar. Depois todo concílio tem uma confusão, mas devido às razões que eu falei bem no comecinho desse papo não, né? Tem um discurso unilateral da minha parte, quase. Mas o que eu falei bem no comecinho, a gente teve uma série de fatores que fez com que essa confusão consiga ser maior do que a confusão depois do primeiro concílio de Nicéia, que a coisa já foi preta. Então, é uma situação que, para poder ser curada, tem que dar tempo ao tempo, tem que rezar muito, tem que pedir a inspiração de Deus, tem que trabalhar dentro da igreja, não fazer uma capelinha pirata onde se finge que está nos Estados Unidos em 1950 com carrabo de peixe, né? Mas na paróquia de verdade, assim, que tem rico, pobre, preto, branco, japonês, gordo, magro, e ir lá e ajudar e reconhecer que aquilo é a sua casa, fora de casa, né? Que aquela é a sua casa espiritual, aquela casa espiritual tem um pai, que é o padre, e entender o que quer dizer ter um pai, respeitar o pai, ouvir o pai, né? Que são coisas que hoje em dia, infelizmente, estão em falta de modo generalizado. Mesmo dentro das pessoas que não se meteram com grupinhos de modernistas malucos de internet, frequentemente há essa visão
assim, eu vou lá aos domingos porque todo mundo vai, ou eu vou aos domingos, mas o que o padre fala entra pelo ouvido e sai pelo outro, ou eu vou lá porque eu gosto da bandinha de rock, eu já vi isso, né? É uma situação muito complicada e provavelmente, na minha opinião, pelo menos, é certamente a maior crise em que a igreja se viu, mas que agora está começar a querer, talvez, ter um processo de lenta cura, reconstrução, purificação, daqui a uns 50 anos, né? Eu acho que vai ser possível a gente começar a realmente entender qual foi o recado do Espírito Santo para com a Igreja no Concílio Vaticano II. Agora ainda não dá, porque ainda tem um monte de gente que fez de vender uma versão extremamente pessoal, com muitos aspectos que certamente no futuro a gente vai ver que eram terrivelmente falsos, do concílio. Gente que dedicou a vida a fazer isso. Né? Gente, padres mesmo, que os caras estão agora com, sei lá, 50 anos de padre, e os 50 anos de padre deles foram vivendo em prol da mentira. Como é que a gente vai conseguir, enquanto esse cara está na sala, debater alguma coisa, entender alguma coisa? Né? E então tem que dar tempo ao tempo, tem que ter confiança, né, na igreja, no Espírito Santo, porque só assim a gente pode fazer a nossa parte para ajudar, né, como filhos nessa casa, né, que é a paróquia, cujo pai é o padre, aos poucos, né, e chegando lá, fazendo a nossa partezinha, ajudando a dissolver os problemas, mas enquanto se achar que fazendo manifestações ou com canetadas papais ou episcopais alguma coisa seria resolvida, a gente está perdido nas trevas do modernismo. Do mesmo modo, como pior ainda, né? Os caras fazem uma paróquia, né? Uma paróquia pirata. Que isso? Coisa mais absurda é essa. Se a gente pega, vamos debater com protestante, Nosso Senhor deixa a Bíblia. Aí você diz, Poxa, estranho, né? Porque na Bíblia diz que Nosso Senhor deixou a igreja. E a mesma coisa vale. Se Nosso Senhor deixou a igreja, onde é que a gente tem que estar? Na igreja, não na igreja paralela. Eu vou fazer uma igrejota ali que fala o que eu quero ouvir. Isso. Você não vai aprender da igreja, a igreja não é mais mãe e mestra. O papel do clero não é mais ensinar, governar e santificar. Não, mas o clero está ensinando um monte de coisa errada. Sim, senhor doutor em teologia, que bom, hein? Me explica o que ele está ensinando errado. Aí o cara vai vir com um monte de palavras soltas que ele ouviu de algum guru de internet. Que na prática é o quê? Ele não tem mãe, não tem pai. A igreja não é mãe para ele, o padre não é pai para ele. E por não ter pai, por não ter uma figura paterna, ele não é capaz de cavalheirismo. Ele não é capaz de debate civilizado. Ele não é capaz de proteger a própria mãe, igreja. Né? Então, a situação, como eu disse, a pior crise da história da igreja, por causa dessas coisas todas, mas por outro lado, eu acho que vai ser a crise que vai ser curada mais rápido. E eu acho que, assim, 200 anos depois do fechamento do concílio, vai ficar tudo tranquilíssimo. Não é para rir. Não é para rir. 200 anos depois do concílio de Trento, as pessoas ainda estavam literalmente se matando por causa das questões que foram debatidas ali. Não é pouca porcaria. Assim, o normal é uma crise conciliar, pós-conciliar, o auge dela, grande confusão, durar uns 400 anos e aí depois ia mainando. Já essa, como ela explodiu muito rápido, ela também vai acabar muito rápido.
Né? Então, daqui 50, 60 anos, mais 2 gerações, já vai dar para começar a entender qual foi o recado do concílio. Agora é impossível. Ainda está no meio do tiroteio, não tem como. Mas daqui a uns 60 anos, tranquilo. Já vai dar para começar a entender isso. A liturgia já vai estar provavelmente bem mais civilizada, etc. Daqui a 200 anos a gente vai ver o Concílio Vaticano II, um concílio dentre tantos na história da Igreja, definiu que o episcopado é um grau da ordem e incentivou a uma ação evangelizadora dos leigos na sociedade. Pronto. Provavelmente vai ser isso que você vai falar. Vai Professor, ser um concíliozinho. Posso abrir aqui para o pessoal fazer alguma pergunta, para quem quiser? O pessoal aí que está na tela, com o dedinho para cima. Né? Isso. O Marcos Vinícius quer falar. Pode desabilitar o microfone aí, Marcos, e fazer sua pergunta para o professor. Então, professor, boa noite, né? Foi uma explicação muito boa aí que o senhor deu. Assim, eu retornei para a igreja recentemente, né? Eu passei 4 anos como evangélico protestante na igreja batista. Recentemente estou de volta, né? E assim, são sempre debates, né, que acontecem em torno dessa questão do Concílio Vaticano II e tudo mais. E uma coisa que eu sempre também percebi em alguns sites protestantes, mas isso é muito mais utilizado em sites ortodoxos, né? Que eles dizem que o Concílio Vaticano II é uma reformatação radical de toda a igreja, é uma protestantização da igreja, e a maior prova de que a igreja romana sempre se reformulou desde o grande cisma, né? Porque aí eles falam desde do cisma lá que separou, né, o patriarcado de Roma dos outros patriarcados, mas eles gostam muito de utilizar essa questão, né, de que até parece que houve um cânone que falava sobre igreja e Estado, que teve uma mudança no Vaticano II e que anteriormente era dito que não se poderia mudar, né? Então, assim, realmente são coisas que acabam gerando, né, muita confusão. Existe muita gente que diz na internet que toda a linguagem do Concílio Vaticano II é uma linguagem ambígua, então você pode tirar tudo que puder dali. Então é por isso que gerou essa cisão, né, entre modernismo de esquerda e de direita, né, que é uma grande confusão, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco justamente nessas questões, né, essa coisa de protestantização da igreja a partir do Concílio Vaticano II, uma reformatação radical e essa questão desse cânone das relações entre igreja e Estado. E também o senhor comentou até sobre essa questão de um anátema no Concílio de Trento, a quem fizesse a oração eucarística em voz alta. A quem dissesse que tem que ser feita, né? Então não é que proíba o anatematize quem faz. Então. Proíbe mandar fazer isso. Tudo bem. Mas... Sim. Não. Bom, então, como dizia o esquartejador, né, vamos por partes. A primeira é que é necessário a gente aqui, eu espero que eu tenha conseguido me expressar sobre a diferença entre o concílio, quer dizer, tanto os textos do concílio quanto o próprio evento eclesial auxiliado pelo Espírito Santo, concílio, né? Os textos do concílio estão aí. Beleza, você pode pegar o texto do concílio tendo exatamente a mesma boa vontade que se tem para com o Concílio Vaticano I, ou o Concílio de Trento, ou o que quiser. Você pode lê-lo e ver que não tem nada de heterodoxo ali. E o recado de Deus para a igreja, que já é uma coisa bem mais complexa, que só vai poder ser entendido daqui a um bom tempo. E, do outro lado, a grande confusão pós-conciliar, né? Esse processo que aconteceu de agora, todo mundo se enfia atrás do altar, aí vai lá, quadrilha, né? E agora, olha a cobra, é mentira! De modas,
né, do padre se enfiar atrás do altar, de ficar em vernáculo, disso, daquilo, que são coisas do padre usar só alva estola, ao invés de usar todos os paramentos, né? São modas que foram até permitidas, mas que depois se tornaram obrigatórias, algumas que continuam proibidas, mas depois se tornaram também obrigatórias, e por aí vai. Obrigatórias na prática, digo. Né? Isso é o que eu chamo de grande confusão pós-conciliar. O termo que os modernistas de esquerda usavam para vender o peixe de seus delírios, era o espírito do concílio. Eu costumo dizer que é o espírito que faz oink, né? Um espírito cujo focinho não é tomada. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, né? Tem gente que está assistindo isso pelo meu canal do YouTube, pelo que eu saiba, não sei se está funcionando essa transmissão, mas é youtube.com/Carlos Ramalhete Brasil, tudo junto. Eu tenho um vídeo chamado Espírito do Concílio, que eu acho que explica isso. Então, esse espírito do concílio, que é basicamente essa visão modernista, né, de uma nova igreja, que nega a ideia da igreja una, Santa Católica Apostólica, ele realmente, esse espírito do concílio, ele é tremendamente protestantizante. Tanto que a gente vê isso, seja no minimalismo de, por exemplo, paramentos e imagens na igreja, etc., dos modernistas de esquerda, quanto nessa visão que é extremamente parecida com a das seitas protestantes americanas, dos modernistas de direita. Né, de dizer, olha, nós temos aqui uma congregação que vai contratar um padre, então vamos ouvir vários para ver qual que diz aquilo que a gente quer ouvir. Né, no lugar de estar ouvindo a igreja mãe e mestra, de estar na paróquia, que é a casa espiritual, a casa ao lado da casa do corpo, né, que tem um pai que é o padre. Ao invés de estar ali na paróquia, o cara funda uma congregaçãozinha, né, quase uma denominação, e, entre aspas, contrata. Né? Nós vamos chamar a Fraternidade de São Pio X, porque eles dizem exatamente o que eu quero ouvir. Aí o outro, não, Fraternidade de São Pio X, não, tem que chamar a Fraternidade de São Pio V, porque eu gosto mesmo de ouvir o que eles dizem. Não, deixa disso, tem um padre independente, não sei aonde, que foi ordenado pela avó dele mesmo, em casa. Esse diz o que eu quero ouvir, então vamos contratar esse. Isso é protestantismo. Né? Então, o modernista de direita e o modernista de esquerda, eles realmente protestantizam a igreja. Agora, a igreja se protestantizou? Não. A igreja está apanhando dos dois lados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, relações entre a igreja e o Estado. É até um pouco engraçado isso vir da parte de cismáticos orientais, na medida em que cismático oriental tende a ser césaro-papista, quer dizer, eles tendem a botar o governante como um super-bispo, quase um papa. Tem até uns vídeos por aí de uns padres cismáticos russos tentando beijar a mão do Putin, o Putin puxando a mão indignado, porque eles tendem a fazer isso. Né? Então chega a ser um pouco engraçado. E eles, diga-se de passagem, também têm altos problemas com governantes. Né? Agora mesmo, por razões completamente políticas, o patriarca de Constantinopla, segundo as más línguas, foi literalmente comprado com milhões de dólares para declarar que um novo patriarcado ligado ao governo da Ucrânia seria independente do patriarcado de Moscou, que é um troço assim, muito louco.
né? Porque o pessoal de Moscou excomungou o patriarca de Constantinopla, então eles têm uma confa danada agora por conta justamente de relações entre a igreja e o Estado. Mas como o Roto sempre gostou de falar dos farrapados, é claro que ia acontecer esse tipo de coisa. O que provavelmente, aquilo a que provavelmente estariam se referindo é a questão do quanto um Estado pode ou deve respeitar a liberdade de consciência no tocante à religião. O que o Concílio Vaticano II coloca não é nenhuma grande novidade, na medida em que é uma coisa muito mais de âmbito pastoral do que qualquer outra coisa, e que é um reconhecimento de que hoje em dia você praticamente não tem mais países que têm uma população 100% católica. E como é que você vai lidar com o acatólico num país desses? Aqui no Brasil mesmo, a gente tinha na Constituição Imperial, a Constituição de 1824, tinha lá que os protestantes tinham liberdade de culto, mas eles não podiam fazer igrejas com cara de igreja. Aí você vai lá em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, quer dizer, a capital de verão, a capital de inverno do Império, você tem umas igrejinhas lindas. Você olha e diz, puxa, que igrejinha católica bonita. Não, não é católica. Uma é luterana, outra é metodista. Né? Quer dizer, aquilo já era letra morta ali. Mas tem gente que fica tentando puxar a coisa. Ah, mas isso quer dizer que o Estado não pode mais reconhecer a religião? Não, em absoluto. Agora, qual é o recado específico, né, além assim, do texto puro, qual é o recado específico do Espírito Santo para a igreja contido dentro disso? Vai demorar para a gente conseguir entender. O texto em si, ele não nega nada. A prática em si, quer dizer, como há de ser essa relação, é uma coisa mais cabeluda, mas que não faz absolutamente diferença alguma para a vida da gente. A não ser que a gente seja ditador plenipotenciário de algum país, ou que a gente seja num apostólico, ou coisa parecida, não são questões que a gente vai ter que decidir, então a gente pode ficar perfeitamente esperando vir uma definição melhor. Outras coisas que nego que procura chifre em cabeça de cavalo e depois pega as orelhas do bicho e acha que encontrou os chifres, mas na mesma linha, por exemplo, eles ficavam falando na Lumen Gentium, diz que a Igreja de Cristo subsisted in a Igreja Católica. Na terminologia aristotélico-tomista, a substância é a resposta a o que é isso. Quer dizer, o que é isso? Isso é o cinzeiro que fica em cima da minha mesa. Quer dizer, isso não é um cinzeiro, esse é um cinzeiro. O que é isto? Isto aqui é a careca do professor Carlos Ramalhete, não é a careca genérica da rua. Então, a substância é isso, é a resposta à pergunta, o que é isto? É sempre um indivíduo. Então, dizer que a Igreja de Cristo subsisted in a Igreja Católica, está dizendo que a resposta à pergunta o que é a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Mas, por colocar a coisa nesse termo de substância, você tem substância, que é aquilo que uma coisa é, e você tem o acidente, que é aquilo que só é em uma coisa. Quer dizer, se eu raspo a barba, eu deixo de ser o Carlos Ramalhete? Não.
A minha substância não vai mudar. Vai mudar um acidente. Uma coisa que só é em mim. A barba do professor Carlos Ramalhete não é uma substância própria, é uma coisa que pode sair andando. Né? Ela é uma coisa que só é em mim. Se eu corto, não é mais a barba do professor Carlos Ramalhete, é um monte de pelo solto. Né? Então, quando o nego chegava para mim e dizia, ai, que horror esse negócio, eu nem gente, subsiste, o que quer dizer isso? Por quê? Porque pegava, mais uma vez, uma leitura burra, equivocada, feita por uma pessoa que não entende o contexto, não entende o vocabulário filosófico. Aí o cara acha que subsiste in é que nem subsiste em português. Ah, tem cupim na minha mesa, esses horrores voando aqui, são cupins, são monstros que comem livros, horrível. Mas tem cupim na minha mesa. Os cupins subsistem na minha mesa, poderia dizer, em português. Mas não tem nada a ver com subsisted in no vocabulário tomista. Então as pessoas misturavam, iam errado, ia fazer um escândalo. E aí eu sempre dizia, cara, pelo amor de Deus, assim, vai estudar São Tomás. Aí, sei lá, 40 anos depois, veio a Declaração Dominus Jesus, né, que foi escrita pelo futuro Bento XVI, aprovada em forma específica por São João Paulo II, que explica exatamente isso que eu acabo de explicar. Né? Há algumas coisas que podem ser um pouco ainda menos evidentes para a pessoa que não conhece o contexto, não conhece o vocabulário, não conhece nada daquilo que é necessário para entender o próprio texto, mas todas essas coisas são perfeitamente normais, tanto que até, inclusive, o próprio Dom Lefebvre, que depois escreveu um livro, Eu Acuso o Concílio, ele assinou esses documentos todos. Por quê? Porque na hora, para ele, era perfeitamente claro que aquilo tinha um sentido, que o sentido daquilo era ortodoxo. Só que depois ele viu aquela confusão monstruosa, ele viu São Paulo VI, que realmente meio que recuou para tentar deixar as coisas fluírem sem vir muito aquela ordem de cima, etc. E também perdeu praticamente todo o seu poder na prática ao proibir a contracepção artificial. Então, ele viu aquela confusão toda e começou a achar que, então, esse espírito do concílio seria a mesma coisa que o concílio. E aí começou a acusar as mesmas coisas que ele tinha assinado antes. Né? Mas são duas coisas diferentes. O espírito do concílio, quer dizer, essa confusão de mistura de infestação modernista, com informações de terceira mão, com moda, com a revolução sexual, com o surgimento de uma quantidade imensa de jovens de repente, né, deles passarem a ser uma maioria na sociedade, que sempre foram a minoria, com o começo da queda da burguesia, que já era uma coisa que se costuma dizer, inclusive, na passagem da modernidade para a pós-modernidade, o ponto que se costuma usar, assim como da era medieval para a era moderna, é a revolta luterana, da modernidade para a pós-modernidade, a maio de 1968, a revolta estudantil em Paris. Então, nós já estamos na pós-modernidade, o concílio todo já foi sendo lido, e a partir daí já se foi inventando um espírito do concílio, etc., a partir justamente desse contexto de derrocada da modernidade, surgimento da pós-modernidade, fim das grandes narrativas, todo um troço que gerou uma confusão monstruosa. Então, essa confusão é protestantizante? O concílio tem textos heréticos que negam textos anteriores? Não. É claro que não. Por quê? Porque isso é impossível, para começar. Você pode ter, sim, leituras
erradas dos textos. Como você pega na seita batista lá, você vê um monte de leituras erradas da Sagrada Escritura. Né? A Sagrada Escritura, pombas, assim, inspirada por Deus, literalmente. E mesmo assim, o nego consegue entender errado. Agora, imagina um concílio que é, mal que bem, um texto escrito por um comitê, que já nunca é uma coisa assim tão pão, queijo, queijo, tão claro, que ainda por cima foi divulgado na forma de um suposto espírito que negaria a letra do texto, que nega a letra do texto, né, e que era trazido pela imprensa, interpretado pelos mais loucos dentre os loucos. Você tem como entender aquilo, então, perceber perfeitamente, logo de cara, qual é o senso ortodoxo sentadinho no banco na paróquia? Não. Mas graças ao bom Senhor Deus, nós temos a igreja por mãe. Então, a gente sabe que, em algum momento, como aconteceu com a Dominus Jesus, vai vir um documento magisterial explicando aquilo, pim-pim por pim-pim. Um bom teólogo vai conseguir, provavelmente, ter pelo menos uma leitura ortodoxa daquilo. Daqui a algumas gerações vai começar a ser possível entender o que aquilo significa como recado de Deus para a igreja. E, para melhorar, aquilo é uma coisa que só vai ter consequências práticas na vida de talvez uma dúzia de pessoas no mundo inteiro, que são os caras que têm que lidar com essa situação de como é que eu faço em relação à liberdade religiosa dos acatólicos. Né? Quem é que vai lidar com isso? Ou um outro ditador, um outro não supostório, tchau. Não tem mais do que isso. Mas tinha mais alguma coisa? Eu tinha a impressão que tinha mais um terceiro ponto. Eu estou meio distraído, dormi pouco essa noite. Como é que era? Não, tudo que eu perguntei nessa suposta protestantização, a relação igreja e Estado, a ambiguidade do texto, foi tudo contemplado. Que bom. Eu havia perguntado. Obrigado. Tem mais alguma? Como é que tá? Tá tranquilo? Tranquilo? Diga. Eu não estou vendo você, estou só vendo um careca barbudo feio. Tá. Thaisa, você quer fazer alguma pergunta para o professor? Não quero, porque todas foram respondidas aí, os meninos também fizeram. Eu estou, na verdade, aqui na... Olha que chique, menina! Toda maquiada. Tô na igreja. Tô esperando terminar para entrar. Tá. Você só entra quando termina, assim, é? Não! Eu vim escutando no carro também. Professor, mas tudo foi respondido. Muito esclarecedor, e depois eu até quero escutar de novo para absorver melhor, sabe? Com mais calma. Se Deus quiser, se isso tiver dado certo, deve estar na minha página no YouTube já daqui a pouco. Se não tiver, já deve estar sendo transmitido, vai ficar lá. Se não for ficar lá, aí o Marcelo parece que ele está gravando, aí ele me manda e eu boto lá amanhã, coisa assim. Tá bom? Tudo bem. Beleza, então. Muito obrigado. E foi? Como é que é? Marcelo! Sumiu. Bom, tô aqui. Ele caiu? Algum de vocês tem como ver? Eu não sei mexer nesse negócio. Marcelo! Já começou o Centro Espírita. Marcelo, você está aí! Dê-nos um sinal, Marcelo, se você estiver ouvindo. Deixa eu perguntar aqui. Voltou mudo, mas voltou. E aí, Marcelo, você tem alguma pergunta? Formou, fechou? Como é que tá o negócio?
Marcelo! Você tem alguma pergunta, homem de Deus? Você está mudo. Você está mudo. Mudo. Liga. O cara está mudo, senhor. Bom, eu não estou te ouvindo. Marcelo, você está escutando? A gente não está te escutando. Ih, acho que caiu de novo. Eu acho que deve ser a internet dele que não está muito boa. Essa comunicação espírita virtual assim, muito esquisita. Eu tinha que fazer um programa dele chamado Mesa Branca, né, em que a gente só fica dizendo: e aí, você está ouvindo? Aí uma outra pessoa inventa, que é o cara, diz: tá, estou aqui. Mas não. Bom, mas eu acho que, pelo visto, cumpriu-se o desejado, né? Então, eu acho que a gente. Vou tomar aqui o lugar dele e vou declarar a sessão encerrada, porque a gente ficar aqui 20 minutos dizendo: Marcelo, cadê você? E o cara está sem internet, não adianta. Tá, então, gente, muito obrigado. Quem tiver conseguido ouvir... Hã? A gente que agradece a sua disposição aí, viu? Para estar com a gente. Tá bom, eu só fiquei revoltado. Porque esse negócio de ficar moça bonita, com a câmera desligada, o negócio inteiro ligado só no fim, é uma crueldade. Ainda mais com esse cabelão. A gente que é careca, sabe? A gente presta atenção nisso. Tá? Mas então, muito obrigado pela atenção, pela disposição, pela paciência de me ouvir. Fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou desligar o negócio. Tchau. Tchau. Fiquem com